caneca. Pode chegar ali pra trás. Vanessa vai pegar aqui, viu? Oi pessoal, boa noite. Daqui a 1 minuto queremos todos vocês no YouTube. Aqui é mais para direcionar vocês para lá, que lá é a nossa transmissão oficial. A gente tá terminando de fazer o link no YouTube. Oi pessoal, boa noite. Passando aqui para falar para quem está chegando agora. A gente só está terminando de ajustar, fazer alguns últimos ajustes e a gente espera todos vocês no YouTube, que é onde vai ter a nossa transmissão oficial. E o link do YouTube está na bio, então corre lá e vai para o YouTube.
Pode tocar? Tem alguém? E aí, pessoal, boa noite. Estamos aí iniciando o primeiro podcast Papo de Obras. Né? Vamos conhecer um pouquinho, falar um pouquinho de engenharia, vamos falar um pouquinho de arquitetura, design. E para a gente iniciar com brilhantismo, né? Esse podcast, que vai ser quinzenal, nós estamos aqui com a Ana Laura, que é arquiteta. Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui com a Luana, que é engenheira civil. Oi, pessoal, boa noite. E com o Gabriel, que é engenheiro eletricista. Boa noite. Então hoje vamos conhecer um pouquinho dos três, né? Vamos ver o que é, desvendar um pouquinho das engenharia elétrica, engenharia civil, desvendar um pouquinho sobre arquitetura. E estamos aí quinzenalmente com esse papo de obra. Muitas novidades, nós já estamos com a agenda já planejada, com vários temas bem legal, para que a gente possa compartilhar com vocês. Né? Hoje nós vamos nos dedicar um pouquinho do nosso tempo aqui para conhecer um pouco melhor, né, desses três profissionais que estão aqui, como também um pouquinho sobre a característica dessa profissão, que aqui nós temos três profissões diferentes, né? Então vamos lá conhecer, né? Então, vou fazer a pergunta para os três, cada um responde aí aleatoriamente, aí, né? Não precisamos seguir a ordem certinha, não. Quando que despertou o interesse de vocês em fazer esse curso? Ou seja, engenharia elétrica, engenharia civil e arquitetura. Quando que foi? Como que surgiu? Em que momento da vida de vocês surgiu esse interesse? Quem começa? Eu começo. Eu sempre quis fazer engenharia porque é aquela coisa, né? Quando a gente está no ensino médio ali, o que eu gosto? Eu gosto de matemática, né? Então eu sempre gostei de matemática, essas coisas de cálculo. E aí eu falei, quero fazer engenharia. Mas eu não sabia qual engenharia que eu ia fazer. Uhum. E aí, quando eu fiz o curso, eu fiz o Enem, né? Fiz o Enem e fiz a prova da UENG, porque antigamente ainda tinha a prova da UENG. E eu passei pelo vestibular da UENG. E eu falei com Deus assim, a que eu passar, eu não quero passar em mais de uma, não. A que eu passar vai ser a que eu for para fazer. E eu sempre quis trabalhar por conta própria, né? Ter os meus horários, porque meu sonho é ser mãe, ter família. Então eu sempre pensei já no futuro, nessa parte assim, de ter essa liberdade de horário, né? Que é uma coisa que o autônomo tem de benefício, que apesar de quem trabalha mais do que quem trabalha CLT, né? Mas ainda tem essa particularidade de escolher os horários. E aí eu passei em engenharia civil, foi até engraçado, porque eu não tinha passado, até então eu não tinha passado em nenhuma universidade, e aí o meu pai tinha feito minha matrícula para fazer cursinho 1 ano. E aí no dia de eu ir lá, assinar o contrato da matrícula e tudo, me ligaram e falaram, Luana, você passou na UENG. Eu tô assim, quê? Eu passei na UENG? Não, gente, passei não. Aí fui abrir lá o site, tá lá meu nome, lá na UENG. Então foi assim, foi muito doido. Aí o pai falou assim, não, fica com o dinheiro. Ele já tinha passado o dinheiro das mensalidades, né? Ele me deu de presente. Opa! Me deu de presente o dinheiro de ter passado na faculdade e foi assim. E aí foi passando os períodos, né? E eu fui gostando cada vez mais, assim, é o que eu gosto realmente. Deus me deu a escolha certa. Muito bem. E aí, Gabriel? Isso. O meu foi um pouquinho diferente. Depois que eu formei, eu queria fazer engenharia. Formou em quê? Formei o ensino médio. Quando eu acabei de formar o ensino médio, eu queria fazer engenharia de todas as formas. Então, meu pai falou assim, não, você não vai fazer engenharia agora, você vai fazer curso técnico. Então, eu me formei no curso técnico, entrei na área, aí depois, né, que acabei o curso técnico, eu ainda não tinha entrado ainda na área, eu já comecei a fazer engenharia. Quando eu comecei a fazer engenharia, as portas se abriram, né? Hoje eu tenho mais de 5 anos de experiência na área elétrica e foi dessa forma, porque
eu sempre vi meu pai, né, perguntava sempre ele, ô pai, como que é o seu trabalho, como que você faz, o que que você faz? E desde pequeno eu sempre ficava consertando minhas manetes, minhas coisas de eletrônica. E quando eu entrei no curso técnico mesmo, eu já amei fazer. Fiz técnico em eletrônica. Fiz técnico em eletrônica. E eu já amei muito essa área. E na engenharia, aí que as portas realmente você vê um mundo amplo que é a engenharia elétrica, e é um curso fenomenal. Todo mundo fala que a engenharia elétrica é uma das mais difíceis, né? O que você achou? Não, realmente, a minha sala começou com 60 alunos, né? Então, o início foi uma sala bem cheia mesmo, com muitas pessoas, e o primeiro período, que, entre aspas, é a mesma coisa de todas as engenharias, já acabou com muitas pessoas. E quando entrou na específica, aí ficava muita gente para trás. Então, realmente é uma matéria, né? São matérias muito difíceis, mas quem gosta É um mundo Você mais falou que a sua complexo, turma né? começou com 60 alunos e formaram quantos com você? Formaram, acho que no máximo foi 15. Nossa. Poxa Deus. 15, mais ou menos. Mas é basicamente isso. E você agora, Ana Laura? Bom, eu acho que desde que eu era criança, né? Eu acho assim, eu sempre gostei de obra, acompanhava lá as obras que meu pai fazia em casa. Então eu sempre via algumas coisinhas, gostava de dar pitaco em tudo. Fizemos uma bancada de quase 2 metros de altura, né? Mas também eu era criança, né? Eu escutar a criança. Depois nós vamos contar sobre essa bancada, né? Foi a primeira obra dela, É a né? minha primeira obra, que deu Com errado. 9 anos de idade. Ela projetou uma bancada, vamos falar de uma vez. Ela projetou uma bancada, estava reformando a cozinha e a gente queria fazer uma bancada para lanche. E ela pediu uma bancada, mas a bancada com... Não é quase 2 metros não, mas a bancada era mais de 1 metro. 1,30 m, mais ou menos, de Porque altura. eu tinha visto em alguma revista, em algum site, achei chique e porque queria ter em casa. E o pai foi atender o pedido dela, né? Na hora que o pedreiro montou, eu falei, não vai dar certo. Vem cá, Ana Laura, vamos mudar esse negócio aqui. Aí tivemos que tirar o A bancada granito é quase e maior cortar. do que eu. Tivemos que cortar. Então, mais ou menos uns 9 anos de idade, né? Primeira obra. Minha primeira obra. Aí, não deu muito certo, mas tá, Mas né? foi a primeira obra. Valeu, É né? isso aí. Aí depois disso, então eu sempre gostei. Aí quando eu tava na escola ainda, ali no ensino médio, aquela coisa, o que você vai fazer, o que você vai fazer? Eu ficava entre arquitetura e engenharia. Meu pai até falava, faz arquitetura, depois você faz engenharia. Eu, nem quero fazer 2 graduações não, quero só uma. Aí eu comecei a analisar, fazer um monte de teste vocacional para saber o que encaixava comigo. E aí eu percebi que, tipo assim, né, eu sou uma pessoa muito mais criativa. E aí que eu fui entender, né, entrei um pouco mais, pesquisava sobre arquitetura para ver o que se tratava, o que fazia, assim, também como engenharia. E aí eu vi que a arquitetura tinha muito mais minha cara do que engenharia, né? E aí então logo que eu fiz, né, a gente ainda estava ali no 3º ano, eu sabia que eu não queria uma certa faculdade, né, que seria para passar pelo Enem, e eu queria algumas outras. Então, apesar de estar estudando, né, eu fiz o 3º ano junto com o cursinho, apesar de estar estudando, eu ainda fui prestar vestibulares para 6 universidades, né? E das 6 eu consegui passar em todas elas, então eu pude escolher qual que eu queria estudar. E aí que foi que eu escolhi a Isabela Hendricks, que aí eu me graduei lá. Aproveitando. Então, Ana Laura, você estudou e formou na Isabela? Na Isabela Hendricks em BH. Luana? Na UENG aqui de Moranópolis. E eu fui na Doctors de Humanavide. Legal. Luana falou em trabalho autônomo e CLT. Vamos explorar isso aqui um pouquinho mais, que aí dá até para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, né? Entender um pouquinho mais. Que tem aquelas pessoas que têm o sonho de trabalhar, vamos usar a expressão antiga, né? Trabalhar fichado. Eu quero ter, na verdade não é fichado, né? Porque ficha na polícia, né? Mas você vai trabalhar CLT, né? Ou seja, carteira assinada, né? Conforme as leis trabalhistas.
ou então autônomo, né? Então a Luana disse aqui que ela preferiu trabalhar autônoma, né? E aí, você, Ana Laura e Gabriel, o que vocês pensaram, chegaram a pensar? Vocês têm o desejo de trabalhar em qual formato, em qual modelo? Olha, eu, vou falar a verdade com você, eu sempre sonhei em trabalhar no estilo de ter um escritório, mas não só um escritório de engenharia elétrica, né? Eu tinha um sonho de ter um escritório onde que pudesse fazer todos os tipos de projetos. Esse sonho começou, né, quando eu vi que o Luana estava formando de civil e eu já gostava de engenharia. Fala pro pessoal que vocês são irmãos. Nós somos irmãos. E eu já via, tipo assim, olha, quando eu formar, eu falava com o Luana, quando a gente formar, a gente pode trabalhar junto. É verdade. E eu sempre toquei no assunto com ela, sempre tocava no assunto com ela. E ela nunca queria. Eu até falava, vamos sim, né? Aquele vamos de não tocar mais no assunto que a gente não vai, sabe? Quando o pessoal chama, vamos sair de novo. Vamos, nunca marca. Era tipo isso. E sempre me cortava, sempre não rendia o assunto e eu disse, nossa, não vai dar certo, mas eu queria. Não. Chegou quem na nossa vida? Aí foi, né? Tipo, eu fui insistindo, ela não foi querendo, ela formou, eu falava as coisas com ela, e nada. Aí chegou na minha vida, né? A Ana Laura, e Deus colocou ela na minha vida mesmo. E ao passar do tempo eu vi que esse sonho poderia ser realizado. E graças a Deus, Deus tocou no coração de Luana também. A Ana chegou a falar comigo assim, não, Gabriel, eu acho que eu vou chamar a Luana para ficar lá no escritório com a gente, tá? Comigo, eu tô com uma mesa sobrando e tal. Aí eu pensei assim, não, será que ela vai aceitar? Na verdade isso, o que aconteceu, né? Na minha vida, eu era um pouco cética com isso, muitas pessoas ainda não acreditam, mas em profecias. Né? E aí, um pastor, eu estava em um culto e o pastor falou comigo que Deus tinha me chamado para ser engenheira, que era algo que eu tinha formado, mas que eu não estava exercendo e que eu não precisava me preocupar com nada, que quem ia abrir as portas era Deus. E eu nunca realmente me preocupei assim com essas coisas. Eu falei assim, se for realmente Deus, Deus vai abrir as portas. E aí ele não falou prazo nem nada disso. Aí Gabriel falou isso comigo, que acho que eu sei que chegou a falar, né? Que a Ana ia conversar comigo. Ia conversar. Que a Ana ia conversar comigo. E eu já estava pensando nisso. Só que ao mesmo tempo que eu estava pensando em falar com ela, eu ficava pensando, se Deus vai fazer, deixa ele fazer, não vou intrometer não. Tá certo. Aí Ana foi e falou assim, vai ficar uma mesa a mais lá, sobrando agora, porque eu vou mudar minha mesa e você aceita ir pra lá? E eu falei assim, se é de Deus vai dar certo. E como tem dado, né? Eu já falei que eu já tô ficando doidinha aqui de ter projeto. Opa, isso é bom, né? Então tá, já que falamos de escritórios, né, e tal. E aí, como é que foi? Que o escritório começou com a Ana Laura, né, Ana Laura? Sim. Como é que surgiu essa ideia? Como é que começou esse escritório? Hoje nós estamos, né, para quem está nos assistindo entenda, nós estamos na avenida principal, né, da cidade, numa nível da rua, né, um escritório bem montado, que depois a gente vai mostrar o escritório. Mas, e aí? Mas você que já começou aqui nesse local, como é que foi isso? Então, voltando na pergunta, né, que você falou de trabalhar autônomo e tudo. Isso. Eu já sabia que eu queria ter meu escritório, como o Gabriel falou, né? Eu sempre tive o sonho de ter meu escritório. Desde que eu comecei a fazer faculdade, eu sempre falava com meus pais, né? Não, eu quero ter meu escritório, Só que eu confesso que no início, né, pai, eu falava, não, vou trabalhar sozinha, não quero ninguém trabalhando comigo. Não quero engenheiro. Quero só arquiteto, é só de arquitetura. Aí meu pai falava, não,
mas por que você não faz parceria com alguém para dividir o espaço? Não quero. Só arquitetura, só eu e pronto. Aí formei e abri o escritório em casa, né? Eu trabalhava em casa. Primeiro comecei com uma mesinha na sala de casa, minha mãe quase me matava, que eu ocupava a sala inteira. E aí depois eu passei para um outro cômodo lá de casa, né? Que é onde eu montei um pouquinho melhor. Só que logo que eu montei, né? Hoje onde é o escritório é dos meus avós, né? E aqui estava alugado para uma outra pessoa. E a gente procurando, né, pai, um lugar para onde a gente ia montar o escritório, o aluguel estava muito caro das coisas. E o inquilino tinha mais um ano aqui, né, de contrato, então não tinha como a gente pedir para ele sair. A gente até chegou a fazer uma proposta para ele sair e não precisar de pagar a multa nem nada, mas ele não aceitou. E a gente ficou naquela orando e montei em casa mesmo. Quando a gente acabou de montar ele em casa, nesse cômodo de casa, minha mãe chega em casa e fala, o inquilino falou que vai entregar o cômodo e seu avô falou que você pode montar o escritório lá. Você acabar de montar lá em casa. Montar assim, né? A gente botou uma mesa, compramos as prateleiras a gente já tinha comprado e o computador, tinha isso. Aí a gente falou assim, não, então tá, então vamos, né? Já que liberou também, agora vamos. A gente pediu, agora tem que ir. Aí com 1 mês e meio, né, a gente pegou a chave, fiz o projeto daqui e com 1 mês e meio a gente vinha pra cá toda noite, né? Meu pai trabalhando durante o dia, eu também já com o projeto. A gente vinha pra cá às 6 horas, ficava até meia-noite, nós dois aqui fizemos tudo. Poucas coisas que foram outras pessoas, a maioria foi nós dois mexendo aqui no tudo até tarde da noite e com 1 mês e meio eu tava inaugurando o escritório. Aí, né, depois disso, começou a surgir os estagiários e tudo, até que aconteceu essa situação, né? Que eu via a Luana às vezes postando alguma coisinha de projeto, eu já perguntava pra Gabriel, amor, mas será que ela não tem vontade? Porque aí, Gabriel entrou na minha vida e eu fiquei, interessante, né? Engenheiro civil, engenheiro eletricista, dá pra rolar até, né? Deus foi quebrando, assim, meu coração com essa coisa que eu tinha, né? De não quero ninguém, só quero eu aqui. E eu vi essa necessidade, né? Porque os clientes mesmo perguntavam, você não tem alguém para indicar? Você não faz esse projeto? Eu tipo, não faço. Não tinha alguém que eu falava, não, tem alguém aqui de dentro que faz. Não, eu te entrego o projeto todo pronto, você não tem que se preocupar com nada. Aí foi isso. E tudo complementa, né? O nome já diz, os projetos que a gente faz são projetos complementares. O principal é o projeto arquitetônico, é o principal de todos e muitas pessoas ainda não sabem disso. É verdade. Muita gente tem gente que chega e fala assim, mas qual que é o primeiro? É o estrutural? Eu falo assim, gente, mas não tem como fazer estrutural sem o arquitetônico. Né? Então, tudo começa pelo projeto arquitetônico e nós complementamos o projeto arquitetônico. Né? Então, a gente veio para acrescentar. E hoje, e como é que é ser um profissional autônomo numa cidade de João Monlevade? Que acho que vocês estão limitados só aqui, né? Só trabalho aqui? Não. Como é que é isso? E como é que o escritório tem recebido esses clientes? Ou seja, qual que é o volume hoje? Como é que está a capacidade de entrega de vocês? Né? Se tem disponibilidade? Como é que está isso hoje? Ou seja, o número de projetos, né? O volume de projetos que está surgindo para vocês. Graças a Deus, com a pandemia, né? A pandemia foi bom para a nossa área por um motivo, né? Principalmente para arquitetura e design de interiores. O pessoal ficou muito em casa, então começou a notar os defeitos de casa, né? Começou a ver que realmente precisava de um espaço mais aconchegante, para ter um momento em família, para relaxar, já que não podia sair de casa. Então a nossa área aumentou bastante a demanda com isso da pandemia. E hoje a gente tem muita reforma, né? A gente recebe muita demanda de reforma. É o que mais a gente tem aqui. Que quer fazer um acréscimo em casa, quer quebrar uma parede, né? Então tudo isso... uma casa e quer reformar. E a outra pergunta, né, de se a gente se limita só aqui. Não, a gente tem projeto até fora do Brasil, né? Então o projeto não tem barreira, a gente consegue alcançar qualquer lugar. A gente tem em outros estados também. E de qualquer porte, né, que a gente pega, desde um banheirinho, uma reforma que for, até uma construção.
Pegando o gancho aí, né, dessa abrangência do escritório, então não existe limites de quilometragem, né? Você disse aí que tem projetos até fora do Brasil, onde? Alemanha. Na Alemanha, tá. E outros estados? Tem Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo. Ok. E aproveitando também o gancho aí da Luana, que ela disse sobre qual projeto que vem primeiro. Eu acho que isso nós vamos explorar um pouquinho hoje, mas nós vamos dedicar um outro podcast, uma outra data exclusivo para isso. Mas vamos dar uma pincelada sobre isso aí, né? Porque é comum, eu tenho convivido aqui no escritório, e a gente vê atropelos de obras, né? Problemas, alto custo, né? Desperdício de dinheiro, porque a pessoa às vezes quer fazer ou uma construção nova ou uma reforma e muitas vezes não aguarda o projeto ficar pronto e já quer iniciar. Ou contrata um projeto arquitetônico, mas não contrata um projeto civil. E aí quer derrubar a parede, quer mudar a janela, quer mudar a porta, e aí começam as trincas. Ou então quer colocar mais uma caixa d'água em cima da laje. Mas espera aí, é só comprar uma caixa d'água e colocar em cima da laje? Como é que é isso, Luana? E acontece assim também, né? Às vezes faz o projeto arquitetônico, faz o projeto estrutural, mas não faz o projeto hidrossanitário, por exemplo. Né? E aí acontece o que o Renato falou. Eu vou precisar, aí chega o projeto hidrossanitário, vai precisar de uma caixa d'água de 5.000 litros. E agora? O cálculo da laje foi feito para 2.000 litros. E agora como é que a gente vai fazer? Né? Então aí já tem que remanejar o projeto, tem que ver o que pode fazer de reforço no projeto estrutural. Eu falo assim, tem jeito hoje para tudo, só que tem as formas mais fáceis de fazer, sem retrabalho, sem desperdício, né? Contrata os projetos todos primeiro, antes de começar a fazer a obra, para não ter esses problemas aí que o Renato falou, que é o que mais acontece, infelizmente. Que aí a pessoa às vezes constrói lá, né, faz toda a alvenaria, aí depois que pensa no projeto hidrossanitário tem que quebrar. Depois que pensa no projeto elétrico, aí tem que quebrar. Né? Então, quando a pessoa faz todos os projetos e começa a construção, não tem esse quebra-quebra. Ela já faz tudo, já faz o estrutural, já passa a mangueira, já faz a alvenaria, passa o hidrossanitário, então já faz tudo de forma correta. E outra coisa, né, que os clientes eles têm que entender, né, quando a pessoa ela chega para fazer um projeto, ela tem que entender que aquele projeto demanda um certo tempo para ser feito. Não é assim, né, projeto é planta, mas não brota. É verdade. Planta, mas não brota. Planta, mas não brota. Então, assim, demanda um certo tempo. Porque às vezes tem um cliente que chega, quero fazer um projeto de uma construção. Faz um desenho aí pra mim. Faz um desenho. Acha que é só a gente clicar assim que o programa faz sozinho. Não é assim, né? Demanda todo um tempo, um estudo, a compatibilização. Então primeiro a gente faz o arquitetônico, depois passa para a Luana fazer o estrutural, depois os dois de novo vai fazer o hidrossanitário, o elétrico. Não tem como fazer também tudo junto de uma vez, né? São as etapas, porque aí o cliente vai alterar no arquitetônico. Então tem todas as etapas. E às vezes o cliente chega querendo já que está pronto para amanhã, tudo. E já fala assim, não, porque amanhã o pedreiro começa. Já teve situações que a gente chegou para fazer só o orçamento, aí o cliente vai e fala, não, tá bom, o pedreiro começa semana que vem. Começa como? Não tem como, né? Então eles têm que entender isso também, né? Que a gente tem um prazo, não é à toa. É porque a gente também não vai fazer o projeto de qualquer jeito, né? A gente vai fazer o projeto todo detalhado dentro da norma, que seja bonito, que seja funcional e que seja tudo compatibilizado, que é isso que você falou, né? Que não vai gerar erros para frente na hora da execução. E o prazo também nosso vai de acordo com a nossa demanda. Sim. Né? Então, quanto mais rápido a pessoa fechar, o prazo dela vai ser menor, porque pode acontecer de mês que vem a gente está com um monte de projeto e não consegue mais cumprir aquele prazo que a gente tinha determinado antes. Então o prazo já aumenta. Então, o prazo de resposta que a pessoa dá pra gente. Que é muito importante. Aqui, olha, a gente está falando em reformas, em projetos. Chegou uma pergunta aqui. E é para a Luana. Quando é possível remover paredes em uma reforma?
E aí, eu posso chegar e, olha, eu estou achando legal, meu quarto aqui está pequeno, eu quero aumentar esse quarto, eu vou quebrar essa parede e juntar com o outro aqui. É simples assim? Não, não é simples assim não. Mas a casa é minha, eu posso cortar a parede. Bom, a primeira coisa eu falo assim, primeira coisa, ter um projeto estrutural facilita muito reformas. Né? Antigamente as pessoas não faziam projeto estrutural. Então, quando a pessoa já tem um projeto estrutural, facilita a reforma, porque no projeto a gente já consegue avaliar ali se a gente consegue demolir aquela parede ou não. E aí a gente tem que ir no local, avaliar se tem alguma fissura, avaliar toda a estrutura, avaliar como que foi feito. Então a gente tem uma conversa, se possível uma conversa com quem construiu, como que foi feito, porque às vezes a pessoa não tem projeto, né? Então tem que ver todo o histórico daquela construção, o que já teve ali, se já teve uma demanda alta ali de carga e tudo. Então tudo isso a gente tem que avaliar para ver a possibilidade de demolição ou não. Né? Alvenaria estrutural, demolir, assim, é extremamente difícil. Eu não posso falar impossível, porque hoje em dia tem jeito para tudo. Eu ainda não fiz esse tipo de demolição de alvenaria estrutural, mas eu já vi casos de pessoas que demoliu, né, uma parede de alvenaria estrutural, mas fez um reforço. Né? Então, hoje em dia o reforço está aí para nos ajudar. A estrutura metálica facilita demais essa nova modalidade que a gente tem, né? Porque antigamente era só demolir, ou então tinha que jogar tudo no chão, ou então ficava daquele jeito mesmo, e aí ia só aumentando aquele monte de corredor dentro de casa, né? Então a estrutura metálica veio para facilitar muito e por ser também mais leve, né? A estrutura metálica é mais leve do que o concreto, então facilita muito, menos sujeira, então tem muitos benefícios. E o projeto elétrico, Gabriel? Por que ele pode contribuir? Porque hoje a gente está falando assim de recursos financeiros, né? E acaba a gente tendo esse compromisso mensal em pagar a famigerada conta de energia. E esses projetos elétricos, explica um pouquinho o que ele pode contribuir para que reflita no nosso bolso no final do mês, aí, na hora de pagar o boleto da companhia de energia elétrica, né? Basicamente, essas estruturas mais antigas, elas são com cabos que hoje estão muito ressecados, cabos que não tiveram a forma certa do circuito. E esses pontos onde que tem muita emenda, eles começam a gerar pontos de calor, e esses pontos de calor geram mais energia, consomem mais de energia. Então, uma reforma elétrica é básica para você estar melhorando o seu custo, né? Está economizando essa energia elétrica. Hoje a gente tem várias formas de fazer essas reformas e até outras formas de estar economizando energia, porque hoje está sendo colocadas placas fotovoltaicas, onde que pega essa energia solar e transforma em energia elétrica. E até mesmo uma reforma com o próprio circuito, né, balanceado, a forma de demandar o seu circuito, dividir o circuito da forma correta, porque quando você vai explicar para as pessoas que o circuito elétrico tem que ser dividido da forma correta, porque muita gente acha que é só colocar cabo de 2,5. Não, mas aí aqueles pinos que vende no supermercado, aquilo resolve tudo. Resolve tudo que é um aquele ali é um perigo que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Mas facilita a vida, vem falando. Uma boa reforma na parte elétrica, você não vai precisar mais disso. Porque aí você distribui as tomadas da forma correta, onde que você vai precisar. E você não fica mais tendo, você chega em casa, tá usando, sei lá, o micro-ondas com secador e com chuveiro elétrico, aí a energia já dá aquela caída lá. Então, isso aí já quer dizer que o circuito não está dividido da forma correta. Então a gente veio para trazer essas soluções, para trazer uma economia elétrica para o seu bolso, e para mim é o necessário. Lá em casa teve um exemplo desse. O meu sogro, ele trocou a fiação que vem do poste, sei lá,
Eu Do não padrão. entendo, Do do padrão. padrão. Porque eu não entendo nada de gente elétrica, não entendo nada. Só sei mais ou menos assim. E aí ele trocou essa fiação que chega no. Como é que chama? Sai De do casa. padrão e vai para a Padrão. distribuição. Isso, aí tá vendo? Com a distribuição. Ele trocou só essa fiação e já diminuiu a conta de energia. Então, é por conta basicamente disso. Cabos ressecados, pontos quentes que tem por conta de circuitos antigos. O próprio tubulação que vai para as caixinhas, ela tem, a gente faz o cálculo porque ela tem a porcentagem certa que cada concessionária ela pede, tem que ter um espaço. Você não pode encher ali de cabo e achar, porque aí ali gera pontos. Tem uma corrente elétrica que gera calor, e se você colocar cabo demais naquela tubulação, aí vem a elétrica, né, que vem o campo magnético e tudo mais. Então a gente vem para trazer solução e melhorar E a antigamente estrutura era da nada casa. disso, né? Era só passar cabo, não passa um cabo aqui, passa ali, não sei o quê, Só. e tá resolvido, acabou. E é muito legal. Ainda acham que é assim, né? E é muito legal porque isso tudo a gente vê no nosso briefing, né? Que a gente Aham. faz com o cliente. Então, quando o cliente fecha com a gente o projeto, a gente senta com eles para fazer um estudo de tudo isso que vai ter na residência dele. Então, a gente faz, né, amor? Toda uma listagem de material do que ele vai ter. Eu vou ter uma airfryer, vou ter uma batedeira, vou ter isso, vou ter uma geladeira com 2 portas, né? Que é a side by side que a gente chama. Então, a gente faz toda essa listagem para facilitar a vida de Gabriel também na hora que ele vai fazer o projeto elétrico, na hora que ele vai fazer distribuição. Então ele vai saber ali dimensionar o que aquela casa vai precisar. E a gente fala, não, tudo bem, você não quer agora, mas você pretende. Você pretende ter uma lava-louça, uma coisa assim, Aham. aí então já vai tudo dimensionado para não ter problemas futuros também. Ainda mais que hoje o pessoal usa bastante. Usa bastante, principalmente ar-condicionado. Eu pergunto, gente, vocês vão querer ar-condicionado? Não vou querer não. Mas futuramente vocês vão querer? Não sei, então, deixa eu projetar, porque é bom já ter o ponto, pelo menos um local onde que vai ser instalado, porque vai facilitar muito a sua vida. Então a gente pensa em cada detalhezinho que você quer, que você pretende, que E uma coisa que a Ana, né, sempre faz é perguntar o que você quer daqui a um tempo, talvez ser na sua casa. E por quê? Tenha o projeto todo completo. Você não precisa executar todo agora, mas tenha o projeto todo completo, tenha o seu sonho em mãos, porque aos poucos você vai fazendo, né, do seu jeito e tudo. Então isso facilita demais. Eu não quero ter eu não posso, é diferente, né? Eu não posso ter um ar-condicionado agora, mas daqui uns 5 anos talvez eu possa. E já está no meu projeto, é meu sonho ter uma lava-louça, gente. É meu sonho ter uma lava-louça. No projeto da minha casa vai ter lá uma lava-louça. Até lá já vou ter, né? Uma lava-louça. Tá certo. Aqui, está chegando mais uma pergunta aqui. Se vocês tiveram dificuldade para inserir no mercado de trabalho após se formar. Você vai responder. Sinceramente, não. É um negócio assim, meio... sim e não, né? É um negócio daquela de conquistar clientes e aí quando começa a vir, um indica pro outro. Isso. E ter a coragem também, né? De É. colocar a cara e ir, porque é isso que a gente tava falando, né? Eu sempre quis ter o meu próprio escritório, mas aí é isso. Eu sempre quis, mas eu tive que ter a coragem de colocar a cara no mundo e falar assim, oi, tô Que aqui, é o que me faço faltou projeto. por um tempo. Por um bom tempo, né? É essa coragem de pôr a cara pra bater, porque eu sempre pensava assim, não, gente, é muita responsabilidade. E é um negócio que eu sempre falo aqui, quando a gente apresenta, é o nosso nome que está em jogo. Então eu não vou colocar o meu nome numa coisa que vai ser mais ou menos. E eu também não vou colocar o meu nome numa responsabilidade. Né? Então, se o meu nome está lá na execução de obras, pode ter certeza que eu vou lá conferir a execução de obra, né? Que é uma coisa que a gente fala muito aqui. É o nosso nome que está em jogo, né? Então, eu sempre falo assim, nossa, gente, é meu nome que está em jogo, né? Então, faltava esse pouquinho de coragem que, quando a Ana abriu as portas, veio e ela também sempre está E incentivando. além do nome, né? Você também tem os sonhos daquela pessoa que está te contratando, né? São os sonhos, as expectativas, né?
e a gente... E o financeiro da pessoa também, né? Às vezes a pessoa tá ali juntando há anos o sonho dela, né? Pra fazer uma construção, para fazer uma modificação, e você vai lá e avacalha tudo, né? Então, e isso, infelizmente, né? Vocês estão vivenciando, infelizmente, em alguns casos, né? Que chegam pessoas aqui para vocês corrigir projetos, né? Que foram mal elaborados, né? Infelizmente, tem alguns casos, né? Que a gente pega tanto de arquitetônico quanto de engenharia, né? Que a gente pega que a gente tem que fazer correções de outros profissionais, né? Que vieram clientes frustrados de outros profissionais que às vezes cometeram erros graves, né? Porque eles todos somos suscetíveis a cometer, mas erros graves, erros de norma técnica e às vezes mesmo de não conseguir atender aquele cliente da forma que ele esperava, né? Às vezes ele pede uma modificação e aquele profissional se recusa a fazer ou fala que está ultrapassado, que não vai fazer, e aí chegam os clientes, né, totalmente desmotivados e tristes com o projeto anterior. Essa questão que você falou de ultrapassado é muito interessante, porque já aconteceu, né, de cliente, né, vir porque outro profissional falou que estava ultrapassado. E, gente, gosto é muito individual. Sim. Né? E uma coisa que eu vejo que a Ana sempre prezou nisso, desde o início, é de captar a essência do cliente. Não importa o gosto dele, mas de captar, não importa a moda, não importa a atualidade, né? Mas de captar a essência do cliente, porque é isso que é importante. Não importa a moda, hoje em dia está muito na moda ripado, mas às vezes a pessoa não gosta, ela quer uma coisa diferente. Né? Então, é isso que é importante, é captar o sonho do cliente e não a moda atual. Sim. Nós tivemos um cliente, foi bem no início do escritório, que é lá de São Paulo, eles me acharam pelo YouTube e eles falaram comigo que eles viram que eu ia conseguir atendê-los, que era foi um dos projetos mais diferentes assim, que eu fiz, né? Que é justamente isso, eles queriam um apartamento totalmente clássico, né? E hoje você não vê muita coisa clássica, você vê mais contemporâneo, industrial, né? Que é o que está mais em alta. E aí eu tive que realmente fazer foi uma sala de estar e uma sala de jantar com a pegada clássica que é a personalidade deles. E é isso que você estava falando, né? Se o cliente está investindo um valor no nosso projeto, ele está confiando no nosso trabalho, eu não estou fazendo uma coisa para mim, eu estou fazendo para ele. Então tem que ser a cara dele, tem que ter a essência dele. E aí eles ficaram super satisfeitos com o projeto, ficou super clássico, mó bonitinho. E é legal que aqui a gente tem uma diversidade muito grande de clientes. A gente tem clientes assim que constroem coisas grandiosas, tem clientes que constroem coisas assim, né, aos olhos de outras pessoas parece simples, mas para a pessoa é grandioso. Às vezes a pessoa só quer reformar um banheiro, é o sonho dela reformar um banheiro. Às vezes a pessoa, não, mas eu vou contratar um arquiteto para reformar meu banheiro, eu vou fazer aqui da minha cabeça, aí não fica bom. Né? Não, meu sonho é ter um quarto aconchegante, mas, gente, eu vou contratar um arquiteto só para isso? E não é. Né? É aquele sonho ali realizado. E a gente tem muito aqui essa diversidade, né? A gente tem pessoas que constroem casas grandes e tem pessoas que ali vai reformar só um cômodo. Sim. Né? E eu vou até mais além. E eu tenho um amigo que ele disse para mim, olha, para mim colocar um quadro na parede ou um enfeite que eu compro ou ganho, eu chamo o arquiteto para ele conferir se aquele onde que eu devo colocar. Muito legal. Tem isso aqui é João Levade. Só não vou citar o nome dele no momento. Mas, como também tem outros que fazem grandes construções, grandes obras, que sem projeto nenhum, e aquele faz e desmancha. Né? E depois, e também é outro tema que nós vamos entrar aí no podcast, né? Para agendado, é sobre as licenças, sobre os alvarás, e depois começa a ter transtornos, porque não consegue aprovações dos projetos. Aí você não consegue aprovação, não consegue averbar a obra, e aí vem os problemas, né? Depois, quando a pessoa quer vender, enquanto ele está lá, ele utilizando aquele imóvel, tudo bem, mas o dia que ele resolve vender, ele não consegue cliente, se for depender de um financiamento. Isso é papo para os próximos, né? Só lembrando, né, nosso podcast é o primeiro, Papo de Obra. Estamos aqui no escritório Ana Laura Carvalho, Arquitetura e Engenharia. Né? E mais uma perguntinha que chegou aqui.
perguntando aqui como começou. Nós já falamos, né, mas começando, aproveitando essa pergunta, né, Ana Laura, o escritório começou como Ana Laura Carvalho, Arquitetura e Design. E hoje é Ana Laura Carvalho, Engenharia. Arquitetura e Engenharia. Né? Então, respondida aí a pergunta. Né? Mais uma pergunta aqui. Onde vocês imaginam e como vocês imaginam estar daqui a 5 anos? Poxa, e aí? Esse escritório tem que estar aqui. Qual o tamanho? Vamos estar aqui mesmo? E aí? Quais são as expectativas? Expandir, né? Expandir? Estagiários. Crescer. A gente já tem. Então a ideia é dar oportunidade. Você falou 2 vezes já sobre estagiários. É dar oportunidades para quem está ingressando no mercado, né? Como também ter profissionais já formados também, não é isso? Eu acho bacana isso aí, essa ideia de, quando fala de estagiário, é porque, não sei, vou até aproveitar a pergunta, se vocês tiveram essas dificuldades enquanto estudante, né? De encontrar oportunidade para estagiar. Né? E eu vejo que vocês estão com uma marca muito forte aqui, de trazer estagiário, de dar oportunidade para as pessoas que estão iniciando a carreira como um dia vocês iniciaram, é isso? Primeiro respondendo a primeira pergunta. Vou emendando, né? Vou emendando. Em questão de como a gente se vê daqui a 5 anos, né? A gente já tem começado a nossa expansão, né? Agora o Ana anunciando vaga de estágio, a gente também, né, com uma pessoa para nossas mídias. Então a gente se vê assim, né, expandindo mesmo, porque a gente não consegue trabalhar sozinho, né? São muitos projetos, muita demanda, né? Igual o Renato mesmo está com a gente nas nossas obras, porque toma muito tempo, né? A gente tem que ficar saindo, historiar a obra, então a gente tem esse apoio também. Então a gente se vê assim, crescendo, né? Tendo uma rede realmente de apoio em todas as áreas. Essa questão do estagiário que o Renato comentou é muito importante. Por quê? O que eu vi muito na minha época de procurar estágio? Empresas que queriam um estagiário completo. Empresas que queriam que a pessoa tivesse Revit, AutoCAD, Beric, SAP, tudo. Project, queria que a pessoa soubesse tudo. Né? É importante, todas as pessoas que começam em engenharia civil, eu falo, já faz um curso de AutoCAD, de Revit que você vai precisar. Já começa fazendo. Né? Porque é necessário, né, conhecer. Mas, às vezes, a empresa quer uma pessoa completa. Né? E a gente tem que dar oportunidade para aquelas pessoas que às vezes só sabem o basiquinho, né? Ou às vezes que nem sabe nada para a gente ensinar também. Porque a gente precisou um dia ser ensinado. Né? A gente não nasceu sabendo. A gente não entrou, eu não entrei na UENG sabendo engenharia, nem entrei sabendo AutoCAD. Eu tive que dar meus pulos. Né? Então, tudo que eu puder facilitar para quem está começando agora, eu vou fazer. Né? Igual a Ana também, né? Já teve experiências, né, com estagiários que às vezes não sabia os programas. A gente já pegou estagiário aqui que estava no 2º período, tinha acabado de entrar na faculdade, né? E aí a gente vai ensinando softwares, vai ensinando como que faz, leva de obra, ensina a parte prática. Porque, né, vocês vão concordar comigo, o escritório é totalmente diferente de uma sala de aula, né? A realidade é totalmente diferente. Então faz muita diferença fazer um estágio em obra, entender o processo, né, de uma reforma, de um design de interiores, como que monta um móvel planejado para mandar para um marceneiro. Então faz muita diferença. E a gente gosta de dar essa oportunidade aqui no escritório, né? A gente vê que tem outros escritórios que delimitam. A gente só vai pegar a estagiária a partir do 7º, do 8º período. E aqui não. A gente quer que a pessoa esteja disposta a aprender. Ela estando disposta e realmente mostrando que tem interesse, que vai pegar, que vai se dedicar, a gente pega todos eles e achamos importante isso, né? E a gente está numa cidade boa, né? Porque tem todos os nossos cursos aqui. Então a gente não precisa procurar muito fora da nossa cidade. A nossa cidade hoje ela é diversificada em cursos da nossa área. Então eu acho que isso traz uma facilidade e a gente consegue, né,
trazer essas pessoas para o mundo profissional mesmo, para ensinar, para estar ali mostrando como que é o caminho, porque, como a Ana falou, tá na sala é totalmente diferente do que estar presenciando a área profissional. Então é aí que realmente você começa a aprender a executar o que você estava aprendendo na sala de aula. Aí, no meu caso, eu acho, tipo assim, é um mundo amplo, né? Porque aí você começa a ver o que você está fazendo na sala de aula e começa a praticar. Aí as coisas complementam. Né? Aí você tem um ensino muito melhor e um aprendizado melhor. E é até legal porque também a gente faz uma troca, né? Não é só a gente que ensina, eles também ensinam pra gente. Nossa, quantas vezes, igual a Carol mesmo, né? Que tá com a gente agora, né? Que é a minha estagiária. Gente, ela me ensina tanto também, né? Às vezes ela vê um truquezinho de algum software, ela, Ana, você viu isso? Que legal. Então, às vezes, é uma troca mesmo, né? Eles também ensinam muito pra gente. Muito bem. Estamos aí no podcast Papo de Obra, aqui no escritório Ana Laura Carvalho, Arquitetura e Engenharia. Né? Nosso tempo, né, já está se esgotando, que pena, né? Está tão bacana. Mas tem uma perguntinha aqui, a última perguntinha aqui, e nós vamos deixar as demais perguntas para a próxima encontro nosso, né? Dei uma travada aqui agora, né? Mas vamos lá, que eu sei que já está na agenda, né? No nosso cronograma sobre esse tema, mas a pergunta é: por que após alguns anos pisos começam a se soltar? Houve erro na colocação? Uma das possibilidades é o erro na colocação, né, quando o piso começa a soltar. Pode ser erro na colocação, devido à mão de obra. Pode ser material ruim, que não usou um material específico. Né? Geralmente é erro da mão de obra. Geralmente é isso, porque às vezes a pessoa não passa a argamassa de forma correta. Cada piso tem uma forma de passar de forma devida. Tem a junta de dilatação que tem que respeitar. Às vezes a pessoa compra um piso, né, de qualidade inferior e quer instalar igual porcelanato, não tem como. Né? Tem que respeitar a junta de dilatação. Tem que respeitar o sentido. Né? Lá no piso tem uma setinha assim, ó. Embaixo do piso tem uma setinha que é o sentido de instalação. Então, tudo isso influencia também na durabilidade e na qualidade do serviço. Pode ser vários motivos. Nós vamos explorar esse tema aí mais para frente, né? Esclarecer isso, porque é muito comum que a gente vê obras, né, com pouco tempo o piso soltando. Então, a gente precisa dedicar e explorar um pouco mais. Bom, nós temos mais um minutinho. Eu queria só agradecer a presença de vocês, né? Agradecer o nosso cameraman que está ali, né? Nosso produtor. E vai estar disponível, né? Nós estamos transmitindo no Instagram e YouTube. Daqui a 15 dias estaremos de volta. Agradecimentos, Gabriel, palavras. Muito obrigado a todos e estamos juntos até daqui a 15 dias. Obrigada a todos que participaram, obrigada a todos aí que esteve presente aí com a gente. Né? Então, obrigado e esperamos vocês na próxima. Tá? Mandem perguntas também na próxima para a gente responder mais perguntas aqui. Tá? A gente vai ter convidados também em próximas datas e sempre de 15 em 15 dias. É isso, gente. A gente quer realmente agradecer a todos vocês pelo apoio, pelo carinho. E igual a Luana falou, a gente vai estar sempre aqui de 15 em 15 dias com convidados, temas muito bacanas. Inclusive, né, mandem as perguntas e mandem sugestões também. O que vocês querem ver aqui no podcast, qual assunto. Se tem algum convidado que vocês indiquem, que vocês querem ver aqui também, mandem pra gente. Ok. Um abraço a todos e obrigado.